Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Animes Whatever, trazendo para vocês mais um vídeo, mais uma análise para o canal de One Piece. E já estamos no episódio 1063. E que episódio bom! Tivemos a continuação, ou talvez desfecho da batalha de Zoro versus King, mas uma parte muito importante, na verdade, foi sobre o King. Para quem acompanha os vídeos já que eu postei recentemente, eu falei pra vocês que eu tava curiosa pra saber mais sobre o King, porque a gente não tinha nenhuma informação por enquanto. E nesse episódio tivemos uma baita de uma informação sobre o King. Mas antes de entrar nesses detalhes, deixe seu like no vídeo. Se não for inscrito, se inscreva e bora lá. Então, pessoal, bora começar com esse vídeo ao comentar o episódio novo de One Piece, pois tivemos a continuação da batalha de Zoro vs King e também a grande revelação do King. Como eu disse, eu estava curiosa para saber, esse episódio tivemos isso. O episódio, como eu disse, começa com essa batalha, essa luta de Zoro, e ele estava anteriormente na desvantagem, mas agora ele tinha conseguido aplicar um golpe no King que acabou quebrando o seu capacete. O Zoro estava analisando a batalha inteira, questionando os vários pontos, porque o King não é só o poder da Akuma no Mi dele que deixava ele forte, não era só o Haki dele que deixava ele forte, tinha algo a mais. E o que o Zoro estava pensando que poderia ser uma coisa referente ao clã que ele pertencia. Tipo assim, ele não parecia só ser um humano normal, ele tinha poderes a mais. Então, de que clã, de que origem ele tinha para deixar ele com a genética a favor dele também. Fora os outros potencial que ele também tinha. Então, o Zoro tava sabendo que é um adversário forte, mas talvez dele analisar esses pontos poderia dar uma vantagem que ele não tava tendo até aquele momento. Além da espada Ema tá toda hora sugando o haki dele. Episódios retrasados, a gente viu que o Zoro conseguiu ativar o haki do rei. Então, ele tá conseguindo usar com o haki do rei fazer que a espada Ema não consuma todo o haki dele, deixando ele extremamente fraco. Usando, tipo, a espada Ema é tipo uma faca de dois gumes. Então, ele tá arriscando muito com esse ponto. E ele tem que analisar muito bem o seu inimigo para conseguir lutar. Então, o episódio já foi questionando nós, espectadores, a questionar ou pensar quem era o King. O Zoro, essa acho que muito interessante o que o Shiroda fez foi que, tipo assim, com o Zoro, fez nós ficar curiosos sobre o personagem King, qual seria o passado dele, ou porque ele é tão forte. Então, como eu disse nas episódios passados, eu queria saber mais sobre o passado do King, porque me gerou essa dúvida, essa curiosidade, na verdade. E com isso, o Zoro tava analisando os pontos e descobriu umas falhas do King. Era que, tipo assim, na hora que ele usava tal golpe, ele ficava com menos defesa. Ele ficava mais rápido, mas tinha uma defesa menor. Então ele tinha que usar essas varianças de ataques que o King aplicava no Zoro para conseguir achar uma brecha e atacar. E ele aplicou isso, após analisar vários momentos, arriscando muitos pontos, que ele podia tomar um golpe muito de. Um golpe até fatal. O Zoro, analisando esses detalhes, descobriu essa pequena falha entre. No momento que ele vai trocar de habilidades, ele conseguiu achar essa brecha e ataca o King nessa brecha. E esse ataque faz que quebre o capacete dele. E na hora que é exibido, assim, na hora que tipo assim, o pessoal vê os capangas lá do Kaido, que também são os inferiores do King, olham pro rosto do King e ficam tipo assim: se a gente contar pra Marinha, aí vai ser uma mó grana. Aí tipo assim, pera, que a Marinha. Que o King é que a Marinha pagaria não sei quantos milhões pela informação? E na hora que o King ouve os figurantes falando isso, que ataque deles e, tipo assim, desentrega os capanga lá. E o Zoro fica assim, eu não sei o que você é, mas isso não importa mais. Porque o Zoro viu o rosto do King, o King tira, além do capacete, tipo assim, a máscara dele tinha mais uma, tipo mais uma máscara. Então, tipo assim, tinha o capacete, mais uma máscara, ele abaixa, então a gente vê que tem um cabelo, ele é não sei se é um moreno, na verdade, é bem negro, mas um moreno. E um detalhe, não sei se é tatuagem ou uma marca de nascença no rosto. E também cabelo branco. Tipo assim, o Zoro vê, ele não reconhece o clã que ele seria, tipo, talvez um clã que o Zoro não conheça, não tenha informação sobre. E ele, quando ele viu isso, que não tinha informação para ele saber
e qual clã ele pertencia. Ele falou assim, não vale mais a pena saber, já que eu descobri a brecha do King. Então, eu descobri um ponto fraco do King. Talvez o clã, qual parte de origem ele tivesse, não importasse mais nesse momento. Só que isso deixou muito bravo o King, porque por causa desse negócio do clã que ele pertencia, ele sofreu muito. Então, sim, os clãs Minks, os clãs gigantes, então toda essa genética fez ele passar por bastante dificuldade. E o Zoro que perguntar tanto sobre isso, depois de desistir, deixou ele extremamente irritado. E ele vai pra cima com tudo pra cima do Zoro. Então o Zoro começa a tipo assim, ficar na retaguarda dos ataques do King. E daí que a gente começa a rever o passado de King. Que na verdade ele era um experimento da Marinha. Ele era de um clã extremamente raro. E a Marinha tinha obtido ele e começou a testar ele de várias formas possíveis. E ele estava num campo de teste que era Punk Hazard. Kaido invadiu Punk Hazard na época quando ainda a Marinha tinha controle daquele local e encontrou ele. Acho que talvez o Kaido tinha ido lá por causa dele. E na hora que ele desativou a máquina de teste no King, o King ficou sem entender nada. E o Kaido começou a falar que ele era resistente, não sei o que lá. E começou a falar que ele sabia que ele era do clã Lunari. E isso deixou o King muito bravo. Que ele seria. Que esse pirata seria fazer mais de novo testes nele. Que a Marinha tava fazendo um monte de teste. Tipo assim, só pra ser testado. Com um experimento científico. Então, um experimento de laboratório. Então, ele não queria mais ser um experimento, um rato de laboratório. Do que só sendo testado e torturado de várias formas possíveis. Já que tinha um corpo muito extremamente resistente. O isso Kaido fala que ele não vai fazer isso e convidou ele para entrar na tripulação dele como braço direito. E essa é a forma dele decidir agora, porque aí o King pergunta pro Kaido se ele ia mudar o mundo. Ele falou que só ele conseguiria mudar o mundo. E nesse momento são as palavras que o King queria ouvir. E decide seguir Kaido. Na hora que estão saindo, o King demonstra quão forte ele é. Na época ele não tinha a Akuma no Mi ainda. A de Zoan dele. E nesse momento o Kaido vê que é bem extremamente forte. E eles têm até uma conversa de eles conversando, tipo assim, do King, seu braço direito do Kaido. Que não importava, tipo assim, de qual clã ali era, da Lonari, mas que ele é extremamente forte que o Kaido queria ter de lado. Mas o King achava que o Kaido, já que ele seria a pessoa que ia mudar o mundo, ele poderia ser o Joy Boy. De novo, esse ponto. A gente viu outros piratas do Kaido também falando sobre o Joy Boy. A gente já ouviu falar bastante do Joy Boy lá desde. Não sei se desde Alabasta, mas desde da saga dos Homens Peixe. Que me fugiu o nome agora de cabeça. Mas desde lá de Tess, quando a Robin leu o Poneglyph falando sobre Joy Boy, a gente já sabe a questão tipo, do Joy Boy. E tipo assim, é de ele reviver talvez, pra cumprir uma profecia. Aí vem esse ponto novamente, e dessa vez o King achando que o Joy Boy era o Kaido. Mas que provavelmente talvez não seja, porque o Joy Boy na época era a pessoa que ia salvar, libertar várias pessoas. Então, tipo assim, Kaido não parece muito disso, ele não liga pras pessoas, ele só destrói e mata um monte de gente aleatoriamente. Ele faz entre essas propostas dele, mas a visão do Kaido é bem distorcida, na verdade. Não é um dos piores vilões de One Piece, mas eu quero ver sobre o passado do Kaido, se é interessante, no momento de entrar. Eu sei muito bem que Ichiroda faz uns belos bons de passados. O que eu sei de quem sabe o Kaido é que ele tinha o Shiki, que ele fez parte da tripulação do Shiki, e teve uma batalha interessante lá contra o Garp e com o Gold Roger. Então, mais nada, a gente não sabe muita informação sobre o passado de Kaido. Então, é interessante ir atrás dessas informações. E quando o expor vai dar volta de novo. Porque na hora que teve essa do King, do clã Lunari, eu acho que talvez seja a primeira vez no anime, não lembro se teve algum outro momento que foi citado esse clã. Então, é um ponto interessante de ver. Então, tipo, eu fiquei até assim. Meu Deus, o que vai dar isso? Mais nova informação, mais dúvida, mais mistérios de One Piece na conta. E voltando, tem essa questão do Kim falando que quem vai ser o Rei dos Piratas vai ser
o Kaido. E o Zoro de contraponto, não. Quem vai ser o Rei dos Piratas é o Luffy. Pondo toda a promessa que ele fez ao Luffy. E eu achei interessante que nesse momento, não sei se a legenda tava certa, mas você falou assim, na hora que ele tava derrotando o King, que usou eu não vou falar de ataque, esse é o golpe triplo do Zoro, vários golpes que ele utiliza durante as cenas, Onigiri, entre outros golpes. Ele começa a. Os dois começam a pôr as convicções deles, as crenças, a confiança, a. Por palavras, me fugiu a cabeça de novo. As palavras vão fugindo da cabeça. Mas por essa vontade deles contraponto e ver quem tinha a vontade maior. E o Zoro, os dois se preparam para um golpe entre aspas final. O Zoro já ter analisado o inimigo, usou a brecha dele a favor e usou um golpe extremamente forte em King. Eu não sei se esse golpe foi o suficiente para acabar com a batalha de o King, derrotar o King, mas eu não sei, mas teve ponto. E nesse ponto interessante que teve no episódio foi que o Zoro falando que ele ia ser o rei do inferno. Eu não sei se é uma tradução. Na hora que eu vi, quando eu li essa legenda, eu fiquei assim, rei do inferno. Aí eu pensei no Rayleigh, que era o rei das trevas, que era quando era o braço direito do Luffy, então, tipo assim, o braço direito do Gold Roger era o rei das trevas, rei das sombras. E agora o Zoro é o rei do inferno, que vai ser o braço direito do Luffy. Só mais um ponto falando que, tipo, não tô dizendo nada, mas o Zoro com certeza é o braço direito do Luffy. Tem gente que discorda até hoje no fã de One Piece, mas eu acho que cai muito bem o Zoro ser o braço direito do Luffy. Mesmo o Luffy não falando isso, nem o Zoro confirmando isso, mas o Zoro tem esse grande papel dentro da tripulação. E foi um episódio extremamente muito interessante, a batalha foi muito boa. Não vou dar ressalvas na animação, porque tem um detalhe que me incomoda sempre quando estão em locais abertos, que acho que tem locais fechados também, quando eu não sei porque agora em um ano, quando eles vão usar, quando eles vão fazer, tipo assim, o chão levantando com blocos quadrados, exagerando demais esse ponto, eu fico um pouco incomodado com esses blocos. Eu não sei se alguém também fica incomodado aqui nos comentários com essa animação de blocos levantando. Depois, quando eles terminam a animação desse ataque dos blocos subindo, os blocos de terra, blocos de pedra, bloco de neve. E depois, quando ele volta, quando a cena termina dessa cena de golpe, olha pro fundo, tá normal. Entre aspas, normal. Então, tipo assim, eu acho um pouco exagerado demais essa parte. Eu não sei como é que é no mangá. Mas me incomoda um pouco, tipo assim, deixando o nível mais overpower da história de One Piece. É claro que é um anime que tipo assim, não tem nada, tipo assim, utilizando pontos de leis, tipo assim, não é uma coisa realista, né? Pra ser realista. É um. Não sei, a própria não é ficção. Assim, é um desenho. Então, tipo assim, já não é normal alguém ter esses poderes. Só que eu acho que tá indo muito pra cima. Tipo, faz um Dragon Ball. Tipo assim, eu acho meio exagerado. Me incomoda um pouco. Não é a coisa que atrapalha, mas me incomoda um pouco. Mas o episódio foi muito bom. Foi uma boa animação. Aquele tipo de cena deve ser muito difícil de animar. Eu tenho dó dos animadores de One Piece. Mas eu acho esse ponto que meio destacando até demais, exagerado demais em certos pontos. Mas isso é uma ressalva, porque é a única coisa que eu consigo criticar do episódio. O episódio foi incrível, foi muito bom. Foi sensacional esse episódio de One Piece. Então, não tem mais nada pra comentar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva. A gente vê numa próxima, tá bom? Tchau!